Milhões de pessoas fogem da Ucrânia por causa da guerra. Comitê Executivo da Igreja Adventista vota anexar escritório administrativo ucraniano à Associação Geral. Mais de 20 mil pessoas se unem à Igreja Adventista após série evangelística na América Central e Caribe. Após 7 anos, Igreja Adventista realiza a Assembleia da Conferência Geral. Essas e outras notícias você vai ver agora na retrospectiva ANN 2022. De acordo com a Acnur, a Agência das Nações Unidas para Refugiados, pelo menos 4.800.000 refugiados da Ucrânia foram registrados em toda a Europa. Isto inclui aqueles que primeiro cruzaram para países vizinhos e depois seguiram em frente. Houve migração em massa para Polônia, Eslováquia, Romênia, Hungria e Moldávia. Vamos assistir um vídeo retratando uma face desta crise humanitária. Fevereiro de 2022. Kharkiv, Ucrânia. Kharkiv é um dos centros culturais e educacionais mais importantes da Ucrânia. Após vários ataques, a cidade foi destruída e abandonada. Desde o primeiro dia, ouvimos bombardeios. Ouvi explosões às 5:30 da manhã. Pensei que um tubo de gás tivesse explodido. Mas, na verdade, eles já tinham começado a atacar a cidade em vários lugares. Era 24 de fevereiro, quando, às 5:30 da manhã, as primeiras bombas foram lançadas. Quando ouvimos as explosões, ficamos assustados, mas também surpresos. Não entendíamos o que estava acontecendo. E, de repente, caiu a ficha. A guerra começou. As pessoas começaram a correr para dentro das lojas para comprar água e outras coisas essenciais. Enfrentamos muitas dificuldades por causa do bombardeio. As explosões eram constantemente ouvidas. Kharkiv agora é uma cidade fantasma. O centro da cidade está completamente destruído. Nós só queríamos sair de lá, porque a guerra tirou tudo de nós. Tantas pessoas morrendo, é muito assustador. O Comitê Executivo da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia votou em 12 de abril anexar à União Ucraniana a região administrativa da Igreja que cobre a Ucrânia diretamente à sede mundial até que outras resoluções sejam feitas. A Associação Geral, localizada em Silver Spring, nos Estados Unidos, é o órgão administrativo que supervisiona a Igreja Adventista em nível mundial. Anteriormente, a União Ucraniana fazia parte da divisão Euroasiática. De acordo com o voto do Comitê Executivo, o vínculo temporário da União Ucraniana à Associação Geral foi imediato e surgiu como resultado de assuntos geopolíticos atuais que estão causando desafios administrativos e de missão para a União Ucraniana e a divisão Euroasiática.
A divisão euroasiática vai continuar o trabalho de administração das atividades da Igreja Adventista do Sétimo Dia no restante do seu território designado. Em 2007, a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul lançou o Impacto Esperança. O objetivo é entregar gratuitamente à população livros sobre ter esperança nas diversas circunstâncias da vida. A distribuição é feita em residências, empresas e pontos estratégicos de cada cidade e região. Cada título trouxe respostas bíblicas sobre uma ampla gama de estudos, como saúde emocional, destino do mundo, uso sábio do tempo e paz diante a pandemia de Covid-19, que apresenta o mundo desde o início de 2020. Os livros produzidos para distribuição em 8 países da América do Sul já somam mais de 328 milhões de exemplares impressos em português e espanhol. O número não considera versões digitais que também foram compartilhadas. Em 2022, ano em que a iniciativa completa 15 anos, o livro O Último Convite, uma mensagem de esperança de Clifford Goldstein, foi distribuído como parte de um apelo global centrado nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versículos 6 a 12. O presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia no território, pastor Stanley Arco, destaca que na América do Sul, o Impacto Esperança já está estabelecido na Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. No entanto, o projeto foi além do continente e alcançou o mundo. Para Arco, o foco é anunciar a esperança de salvação em Jesus Cristo, mesmo vivendo em um mundo cheio de provações e dificuldades. O Lucas Oil Stadium, em Indianápolis, nos Estados Unidos, sediou a mega clínica Pathway to Health, Caminho para a Saúde. Cerca de 2.400 voluntários se inscreveram para apoiar a iniciativa. A mega clínica, originalmente planejada para 2020, havia sido cancelada devido à pandemia da Covid-19. Além de serviços gratuitos da saúde física, a mega clínica ofereceu um programa espiritual repleto, incluindo eventos de adoração e louvor e mensagens impactantes da Palavra de Deus. A Pathway to Health é uma organização humanitária sem fins lucrativos que, com a ajuda e o comprometimento de voluntários, doadores, parceiros e da Igreja Adventista do Sétimo Dia, busca espalhar o amor inspirado no exemplo de Jesus Cristo. É lindo ver todas as coisas que Deus fez por meio do seu povo e para seu povo ao redor do mundo. Após o intervalo, continuaremos ouvindo mais histórias inspiradoras. Fique ligado! Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Nada é mais desesperador do que a morte. Porque ela é a ruptura das relações mais profundas e verdadeiras que eu e você temos. Quando alguém que amamos morre, nós temos a nossa alma amputada. Parte de nós deixa de viver. Nesse sentido, todos nós já morremos um pouco. Embora nenhum de nós tenha morrido, a gente sabe o que nos espera. E isso nos enche às vezes de pavor. Isso nos faz perceber que o envelhecimento é uma das coisas mais tristes que a humanidade passa. Por isso, eu e você precisamos entender um pouquinho melhor aquilo que a Bíblia fala a respeito dessa, que é a nossa inimiga, a morte. Se você precisa entender mais a respeito desse assunto através da Bíblia, acesse biblia.com.br para você entender de uma vez por todas que a morte não é o fim. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mais de 21 mil novos fiéis se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia durante uma série evangelística de 2 semanas realizada na América Central e Caribe. A série foi realizada no Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e República Dominicana. Multidões se reuniram em grandes igrejas, auditórios, campos esportivos, estádios e assistiram online.
Não desista, ainda há esperança, foi a mensagem ouvida nos 7 países pelo orador principal Melchor Ferreira. Ferreira é o diretor de Ministério Pessoal da igreja dessa parte do mundo. Ele lembrou aos telespectadores e ouvintes que, mesmo em tempos difíceis, Deus está próximo. O presidente da Igreja Adventista da América Central, L. Henry, disse: "Como é evidente por aqueles que se unem cada dia à igreja que Deus continua a salvar pessoas." Henry agradeceu os pastores, anciãos, líderes de pequenos grupos, obreiros bíblicos e a todos que se comprometeram a espalhar o evangelho e a fazer o trabalho necessário para a campanha evangelística. Henry enfatizou que os mais de 21.000 batismos são uma grande conquista e uma parte maravilhosa da celebração do centenário da igreja nessa parte do mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em nível mundial, realizou um evento de 40 dias de oração antes da Assembleia da Conferência Geral, que ocorreu de 6 a 11 de junho deste ano, em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. Por meio de uma mensagem especial, o presidente da Igreja Adventista, pastor Ted Wilson, o secretário executivo Ayrton Keller e o tesoureiro Paul Douglas convidaram fiéis de todo o mundo a participar dos 40 dias de oração de 3 de maio a 11 de junho, último dia da Assembleia da Conferência Geral. O gerente de mídia e comunicação da Associação Ministerial da Igreja Adventista, Jonathan Walter, destacou que ênfases de oração de longo prazo precederam a Conferência Geral de 2015. Naquele ano, a igreja orou junta por 100 dias antes da sessão realizada em Santo Antônio, no Texas. Após se recuperar da Covid, um paciente decidiu que queria ajudar outras pessoas e pediu para estar na mesma unidade onde havia sido tratado. A Advent Health tem os detalhes. Uma estadia na UTI como paciente nunca é fácil. A maioria das pessoas que passam por isso provavelmente nunca escolheriam voltar, por nenhum motivo. Mas a mulher que você está prestes a conhecer é diferente. Ela voltou para a UTI de bom grado. Dave Harrison nos mostra essa história em detalhes. Good morning for 3 and 4. É muito legal andar por esses corredores e encontrar pessoas que me conheceram quando eu estava doente e ouvi-las dizer: "Que bom ver você por aqui." Em dezembro de 2020, já no fim do mês, contraí Covid. Em 3 de janeiro, fiquei muito mal, então chamaram a ambulância e me trouxeram para o Advent Health e fui para a UTI. Um dia, os médicos me informaram que precisariam me colocar em coma induzido e em um respirador para me manter viva. Foi definitivamente a equipe daqui que me manteve viva, pois estive perto de morrer algumas vezes. Fiquei muito feliz quando descobri que os voluntários estavam voltando ao hospital. There you go, Miss Michelle. Todos tivemos a mesma reação quando a vimos andando pelos corredores. Pensamos: nossa, ela parece tão familiar. Eles me perguntaram o que eu queria fazer e eu disse que adoraria trabalhar no térreo, andar no qual cuidaram de mim. E aqui estou, e amo cada segundo disso. Perfeito, viu? Vejam como está tudo dobrado perfeitamente. Para os pacientes, ver alguém que estava na situação deles, andando e bem de saúde, faz com que eles se sintam muito melhores. Esse é o outro lado de estar aqui, dar um pouco de esperança aos doentes. Unbelievable. Ela nos faz lembrar do porquê fazemos o que fazemos todos os dias. Acho incrível a filosofia e o trabalho em equipe que vejo aqui. Como eles cuidam uns dos outros é simplesmente incrível. Não há outro lugar onde eu gostaria de trabalhar que não fosse aqui na Advent Health. Direto de Orlando, sou Tom Johnson para a Advent Health. A Voz da Juventude Expand 2022 da Igreja Adventista do Sétimo Dia no sul da Ásia Pacífico enviou 819 equipes, envolvendo quase 27 mil jovens para alcançar suas comunidades. Expand 2022 é um esforço evangelístico que acontece durante todo o ano. Até maio, o Senhor levou 7.500 novos discípulos a Jesus por meio dessa iniciativa. Ainda há 2.800 equipes da Voz da Juventude que se preparavam para trabalhar para cumprir a missão evangélica.
A Voz da Juventude Expand tem causado impacto na vida dos jovens, líderes de igrejas locais, pastores e administradores. Ao visitar algumas das equipes da Voz da Juventude em diferentes comunidades do sul das Filipinas, alguns diretores de jovens fizeram observações importantes. Eles perceberam que 80% dos envolvidos são jovens, mas eles também viram que os anciãos da igreja, pastores e pais envolvidos realmente apoiam os jovens e que os jovens eram imparáveis em seu desejo de cumprir seus deveres, apesar de dificuldades como inundações e interrupções de energia elétrica. Vamos a uma pequena pausa e na volta nós continuaremos vendo mais histórias que marcaram 2022 e também conheceremos a história do primeiro doutor adventista afro-americano. Acontecem coisas ao seu redor que você não consegue entender, não é mesmo? Muitas vezes não temos ideia do que Deus está fazendo, mas é justamente nesses momentos que devemos lembrar que Deus reina. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meu pai é baixinho, mas mesmo assim, quando crescer, quero ser do tamanho dele. O meu é um ótimo cozinheiro, mas tem umas ideias bem ultrapassadas. O meu é bem experiente, o que faz dele a pessoa mais sábia do mundo. Todo pai é diferente, mas todos nós, na verdade, somos filhos do mesmo pai. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Ted Wilson foi eleito presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia para um terceiro mandato. A comissão de nomeação formada de 270 pessoas, o equivalente a 10% dos delegados da Assembleia, indicou Wilson, o que foi aceito pela comissão executiva da Associação Geral. Márcio Basso trouxe as informações. Eleito pela primeira vez na Conferência Geral de Atlanta em 2010, Wilson foi eleito novamente em 2015 em San Antônio e agora se mantém no posto até 2025, quando a Assembleia volta para aqui, St. Louis. Wilson é casado com Nancy e tem 3 filhas. Reavivamento e Reforma, Missão para as Cidades e todos envolvidos na missão são alguns dos principais projetos de Wilson na presidência. Jesus está voltando, envolva-se. Este foi o tema da Assembleia da Conferência Geral de St. Louis de 2022, a de número 61 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Confira alguns destaques da semana de reuniões. Prestes a completar 160 anos de seu nascimento oficial, a Igreja Adventista teve sua primeira reunião geral híbrida e com todos os estandes virtuais. Após 7 anos e 2 vezes cancelada, a sessão que voltou a St. Louis após 17 anos viu seus concertos musicais de forma digital, assim como alguns cultos matutinos e vespertinos feitos diariamente. Viu também cadeiras vazias, onde antes havia milhares de fiéis ao redor dos delegados. Sim, havia cadeiras vazias, mas nenhuma delas deixou de ser ocupada, presencialmente por milhares de anjos e virtualmente por meio de todas as plataformas possíveis e imagináveis. O programa foi transmitido na íntegra em inglês, espanhol, francês, português e russo, além de contar com traduções em idiomas como o coreano e o romeno. E após uma semana de decisões que vão impactar o mundo nos próximos 3 anos, veio o descanso do sábado e com ele tudo aquilo que este dia envolve. Um coral e orquestra com músicos de várias partes do mundo encantou os presentes. Hold Fast What You Have, Conserva o que Tens, foi o título do sermão. O sermão começou mostrando por meio de vários idiomas que a Igreja Adventista é um movimento mundial. Jesus viene pronto.
Jésus revient bientôt. Jésus brevi voltará. Yesu anakuja upesi. Ele enfatizou também a simplicidade, a unidade, a instituição do casamento entre o homem e uma mulher e outras verdades bíblicas. Veja a seguir algumas frases que marcaram o sermão do pastor Ted Wilson no dia do encerramento da 61ª Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, realizada de 6 a 11 de junho em St. Louis, nos Estados Unidos. Que nunca desistamos da pura verdade bíblica. Apesar do caos que nos rodeia, podemos firmar nossos pés e acreditar completamente na santa e imutável Palavra de Deus. As Escrituras, a Bíblia. O sábado também marcou o encerramento dos 40 dias de oração que começaram no dia 3 de maio e prepararam o coração da igreja para o evento. Uma homenagem também foi prestada à cidade de St. Louis, sede da Assembleia Geral, e aos líderes que estão se aposentando. Foi realizado um programa missionário baseado no lema Alcançar o Mundo, Eu Vou, principal projeto da igreja. E como sempre, o encerramento aconteceu com fiéis de todo mundo carregando bandeiras e trajes de seus países. Para saber mais sobre o que aconteceu na sessão, incluindo decisões de negócios, mudanças no manual da igreja, oficiais eleitos, cultos e muito mais, e para assistir ao sermão do pastor Ted Wilson na íntegra, acesse Canal Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube. Durante a principal reunião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Conferência Geral, jovens adultos fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. Eles foram às ruas de St. Louis para ajudar moradores de rua e compartilhar literatura. O pastor Dejan Stoshkovic, líder de jovens adventistas na Europa, esteve à frente no movimento. Os jovens aceitaram o chamado de se envolver, pois Cristo está voltando em breve. Nossos jovens decidiram que vão agir. E o que decidiram fazer foi procurar pessoas que precisam de ajuda. Meu nome é Daniel, da República Dominicana. Meu nome é Manassa e eu sou das Bahamas. E estivemos no Impacto Esperança não oficial de St. Louis. Impacto Jovem. Impacto Jovem, isso mesmo. E nós distribuímos uma caixa inteira de livros e... Kits de higiene pessoal. Kits de higiene pessoal para homens e mulheres. Eu acredito que Deus estava presente e agindo nesse evento. Estamos nos envolvendo na missão. Exatamente, e você também pode se envolver. Um legado de fé, lealdade, humildade e missão. É o que veremos na história do primeiro médico adventista afro-americano. A vida e o ministério da primeira médica adventista afro-americana era de movimento constante. Charlotte Isbell nasceu em 1876 na Virgínia, mas foi criada em Columbus, Ohio. A família se mudou para escapar da violência e preconceito racial após a Guerra Civil Americana. Ela era conhecida como Lori. Quando tinha 20 anos, ela e outros 4 membros da família se tornaram adventistas. Ela queria ser professora e trabalhar em escolas públicas. Mas os membros da igreja de Lori tinham uma sugestão. Por que não estudar na Escola de Formação de Enfermeiros Adventistas em Battle Creek, Michigan? Lori concordou. Quando ela completou o curso de enfermagem, o conhecido Dr. John Kellogg a incentivou a estudar medicina na Faculdade Médica Missionária Americana. Lori se formou entre as primeiras estudantes da classe, tornando-se a primeira médica adventista afro-americana.
Ela abriu uma clínica médica no Tennessee, mas a comunidade não estava interessada nos remédios naturais que ela oferecia. Isso levou Lori a aceitar o chamado para servir como médica residente no Alabama. Lá ela pôde abrir um programa para enfermeiros, que agora é conhecido como Universidade de Oakwood. Foi nessa época que ela se casou com o pastor David Blake. Eles se comunicaram por cartas por algum tempo. Depois que se casaram, se mudaram para Nashville. Foi quando Lori reestabeleceu a clínica médica de Rock City, que ela tinha aberto anos antes, e David pastoreou uma igreja enquanto estudava medicina. De lá, os Blakes trabalharam por 4 anos como médicos missionários autossustentados no Panamá. Juntos, eles criaram uma igreja, criando outras oportunidades de servir a comunidade. Lori cuidou e deu aula aos seus 5 filhos. Embora houvesse muito trabalho a fazer no Panamá, a família percebeu que as condições do país estavam afetando a saúde deles. Então eles foram para o Haiti para continuar o trabalho missionário. Lá eles iniciaram outra igreja e prestaram serviços médicos à comunidade. Passado alguns anos, eles voltaram para os Estados Unidos para continuar o ministério. Infelizmente, David pegou pneumonia e morreu. Lori e os filhos ficaram com os corações partidos, mas o chamado ao ministério não foi interrompido, e os últimos 22 anos de serviço de Lori foram passados em Pittsburgh, Pensilvânia. Ela se especializou em medicina feminina e infantil. Na verdade, ela é conhecida na área médica pela descoberta de uma cura para a pneumonia causada pela poluição atmosférica. O legado dela é de fé, lealdade, humildade e missão. Doutora Charlotte Isbell Blake dedicou a vida ao serviço de Deus, e ele a usou para mudar a vida das pessoas em comunidades próximas e distantes. Se você quiser ler mais histórias adventistas como essa, acesse a Enciclopédia Adventista Mundial. Bem, estas foram as notícias da NN. Acesse o nosso canal no YouTube, Canal Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Clique o botão inscrever-se e fique atualizado com as últimas informações da Igreja Adventista em todo o mundo. Antes de nos despedirmos, eu quero compartilhar boas notícias do livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. O texto diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Visite sempre nosso canal no YouTube e nosso site oficial adventist.news/pt. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.